Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 51 ao 58. Diz assim a palavra de Deus: Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de ouvi-la e precisamos de fato ouvir com atenção, Senhor, para que de fato essa palavra possa penetrar o nosso coração, transformar as nossas vidas e nos levar ao teu propósito, ao teu querer, cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor, fala, porque precisamos te ouvir. Amém. Amém. Hoje eu quero falar de algo que é extremamente perigoso em nossa vida, em nossa caminhada cristã. Algo que tem afastado, tem impedido muito crescimento espiritual, avanço, fortalecimento espiritual. Algo que é real, é verdadeiro, mas poucos admitem e poucos reconhecem, poucos enxergam. Eu queria falar sobre o perigo da familiaridade. Às vezes a gente fala sobre tantas coisas aqui, a gente percebe que muitas vezes o corpo da igreja não está sentindo devidamente, não está sendo tocado profundamente. E uma das razões, talvez uma das principais razões, é a familiaridade. Nos familiarizamos tanto com o culto que acabamos nos tornando muito acomodados, nos tornamos muito, de alguma forma, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Isso é muito similar ao casamento, né? As pessoas, antes de casar, fazem tantas coisas, têm paixão, se preparam para ver um ao outro, casal. Depois que casam, vão ficando tão familiarizados que perdem muito da intensidade, da intimidade, não se preparam um para o outro, não precisam mais de surpreender um ao outro, porque se tornou um hábito comum, se tornou algo mecânico, perdeu o dinamismo, e a relação de um para com o outro tem que ser sempre dinâmica e não mecânica, e a nossa relação com Deus também tem que ser dinâmica e não mecânica, e a familiaridade torna tudo muito mecânico, ritualístico, formalístico, e tudo que é muito formal parece formol, né? Serve muito para a morte, para a decadência daquilo que poderia ser cada dia mais intenso. Então a familiaridade em nossas vidas é algo terrível, perigoso, e nós precisamos atentar como é fácil nos habituarmos, nos tornarmos mecânicos e fazer as coisas perderem sentido, significado, intensidade. O culto passa a ser algo muito comum, né? O ir à igreja sem alegria, sem intensidade. Quando Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração,
a gente não tem mais aquela intensidade. Quando o salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu pergunto, com que alegria você veio hoje aqui? Com que intensidade você veio hoje aqui? Será que você não está tão familiarizado que já fica mecânico, você apronta o culto, eu já sei a música, eu canto, eu louvo, eu ouço, saio daqui, vejo os irmãos e vou embora? E muitas vezes eu vou do mesmo jeito que entrei. Então, quando eu olho esse texto e percebo aqui os efeitos nocivos da familiaridade, o primeiro deles é essa frase que deve impactar. Jesus vem falando aos discípulos e a todos os seus ouvintes por meio de parábolas. E ele vem falando, ele vem discussando. Aí ele chega aqui no versículo 51, depois de todas essas provas, ele diz: entendeste todas essas coisas? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou ministrando ao coração de vocês? O que eu quero dizer aqui? A familiaridade é importante porque nós estamos vivendo tempos de mentes intocadas. Mentes que não são mais tocadas. Você fica tão familiarizado que você fica um ouvinte, né? Um ouvinte preguiçoso, um ouvinte sonolento, um ouvinte distraído, né? Desatento, e toda atenção é provocada por falta de atenção. Então a pessoa fica tão familiarizada que ela chega, ela ouve, mas ela fica mais preocupada em ver como é que o outro está vestido, ela fica mais preocupada em saber como é que foi a semana do outro, ela fica mais preocupada em olhar o que o outro está sentindo, o que o outro está fazendo, ela fica mais preocupada em saber se o outro levantou, ela não está atenta. Isso é terrível. A familiaridade faz isso, torna um aspecto tão de religiosidade mecânica, improdutiva, infrutífera. Por quê? Porque eu não estou mais atento. Ouvir é atender e atentar. Eu preciso atentar para atender. Ouvir não é escutar, é ouvir mesmo, atentar e atender tudo aquilo que a palavra está dizendo para mim. Muitas vezes eu estou disperso. A familiaridade faz com que eu seja um ouvido desatento, preguiçoso. Quantas vezes você fala e as pessoas saem daqui, mal sabem o que foi falado, mal sabem definir ou reverberar minimamente, resumidamente, o que foi ouvido no culto, porque ele está familiarizado. Ele vem, ele louva, ele está distraído com qualquer coisa. O ouvinte atento, ele ouve e ele sabe que geralmente, é claro que o alvo principal da pregação do Evangelho é o coração, mas antes de chegar ao coração, geralmente ele tem que chegar onde? Na mente, na cabeça das pessoas. Sim, o Espírito Santo pode bater a palavra de Deus diretamente no coração das pessoas, eles serem impactados, sim, mas geralmente ele antes ouve, ele antes entende, e aquilo vai para o seu coração. Então não é um emocionalismo exacerbado e ao mesmo tempo vazio, é algo que tem um certo entendimento, tem uma certa percepção, tem um certo pensamento. Então, primeiro eu preciso ser impactado na minha mente, e hoje a mente dos cristãos, a mente dos crentes está sendo quase que intocada, porque ele está muito distraído. Então são poucos aqueles que percebem, que são atentos, que estão prestando atenção no que está sendo dito, que refletem aquilo, que deixam a mente ser tocada naquilo para que vá no coração dele. Eu não posso achar que vai haver mudança se eu não pensei, se eu não fui tocado na minha mente. E quantos de nós é distraído? Quantos de nós, né, fica, né, nessas coisas assim, vem para o culto, mas não foi tocado sua mente, não aprendeu, não absorveu, não refletiu. Deveríamos todos sair do culto aqui refletindo,
o dia inteiro sobre aquilo que foi falado, pensando, como é que está a minha vida, como é que eu estou isso. Então, a familiaridade faz com que a minha mente já seja pouco tocada ou intocada. Eu estou muito acostumado com o culto, eu estou acostumado com os louvores, eu estou acostumado com a cadeira que eu sento, eu estou acostumado com o clima, com a hora que eu chego, eu estou acostumado a ouvir a mensagem do pastor, a forma. Então eu já estou tão habituado que tornei um hábito condicionante, que eu não presto mais tanta atenção. Eu estou tão acostumado, né? Quantas vezes você vê pessoas conversando, respondendo e dizendo que estão ouvindo, mas na verdade estão distraídas. Não estão atentos naqueles minutos em que Deus está falando, porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando você ouve a palavra, Deus está falando com você. É Deus ministrando sua mente, seu coração. Eu preciso estar atento. Então percebe quanto a familiaridade é algo destruidor, algo perigoso, porque eu fico habituado. Quanto que eu estou sendo tocado na minha mente? Quanto que a minha mente está mais reflexiva? E você vai perceber que tem muita gente que começa a achar, não, eu tenho déficit de atenção. Hoje é muito comum, né, meninos, ele tem déficit de atenção, ele tem TDA, TDAH, tem de tudo. Na verdade, uma grande maioria é déficit de atenção, não. É muita presença de preguiça, de atenção verdadeira, de valorização, de interesse, de querer crescer. São pessoas que muitas vezes não buscam, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Como? Você tem que ter interesse, ela é a palavra de Deus, ela é sua regra de fé e prática, ela vai te fazer refletir. Então você está muito familiarizado, acaba acostumando com aquilo. É aquilo que eu falei dos casais. Estou tão acostumado, tão familiarizado, não preciso mais me preparar, não preciso mais estar bem um com o outro, não preciso dar atenção, não preciso de ter surpresas. Então a gente precisa parar e refletir sobre isso. Quanto eu tenho sido tocado na minha mente? O quanto a minha mente tem sido movida, sido impactada pela palavra de Deus, porque de fato eu entendo, eu tenho discernimento e ele vai levar ao meu coração. E outra parte deste texto também, que não pode calar, né? É quando você percebe como Jesus foi recebido na sua terra e diante do seu povo, né? Aquele povo, né, se maravilhava com os milagres de Jesus, com a forma como ele falava, mas os seus corações eram intocados. Veja que, primeiramente, ele perguntou: você entende o que está falando? Você está percebendo o que eu estou dizendo? Mente intocada. Agora, na segunda vez, ele falou: corações intocados. Se maravilham, né, com Jesus, se maravilham com as suas palavras, mas estão tão familiarizados com o que ele diz, o que ele faz, que os seus corações já não são tão tocados mais, não sentem mais, acham que sabem, quando na verdade podem saber muito e sentir muito pouco, que é o verdadeiro realidade quarto da igreja. Os corações estão intocados, do mesmo jeito que entra, sai, né? Não há mudança, não há uma mexida na estrutura interior. Por quê? Porque os corações estão fechados. A familiaridade provoca isso. Já ouvi tanto isso. Eu conheço. Não, o pastor sempre fala isso. Não, esse louvor já ouvi 10 vezes. Você pode ouvir o mesmo louvor todo domingo e você pode ser tocado por ele todos os domingos. Agora tem gente que ouve o louvor, não, podia tocar outro. Podia tocar um novo, esse aí já não me toca mais. Será que se a gente cantasse o mesmo louvor todo domingo, as pessoas
não iriam ser tocadas? Será que é porque eu estou prestando atenção na melodia, na música, é isso que me faz, ou é naquilo que o louvor diz, é naquilo que o Espírito age? Meu coração já está tão familiarizado que eu não sinto mais. Vou para o culto, entro e saio do mesmo jeito, acho legal, há um cumprimento de uma agenda religiosa. Não, hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje é o dia de ir para a igreja, hoje é o dia de louvar a Deus, eu estou cumprindo a minha agenda. Quanto eu sinto? O quanto eu estou sendo tocado? Por isso Jesus falou, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa, aonde ele é mais familiarizado, ele não é mais conhecido, ele é familiar. Não é esse, né? Esse é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão disso, o irmão, suas irmãs estão entre nós. A verdade é que nós também nos familiarizamos tanto, esse é o perigo, familiaridade, que não mais sentimos, não somos tocados mais no nosso coração, ou muito pouco tocados. Tem muita gente que tem aqui emocionalismo, chora ali por um louvor, um louvor, mas não é tocado pelaquilo que Jesus faz, e Jesus fala. Para você ver o perigo do quanto é se sentir e estar familiarizado, e a gente acha que não está, mas está mais do que pensa. Torna muito hábito condicionante. Ficamos falando muitas vezes dos religiosos que faz aquelas repetições, pega ali as suas coisas e fica repetindo aquela coisa mecanicamente e acha que aquilo não tem espontaneidade, autenticidade nenhuma com Deus, e a gente fala deles quando a gente precisa pensar, e nós? Vemos o culto, sentamos, ouvimos, mas somos intocados. Estamos tão familiarizados, já estou acostumado, já entendo, essa palavra já ouvi, papá. Uma coisa que a familiaridade provoca, né, é um formalismo, né, uma religiosidade infrutífera. Não pode deixar de falar, né, sobre a questão de que muita gente é amarrado a formalismos, amarrados a essa familiaridade por tradições, por falsos ensinos. Quantas pessoas não são tocadas em seu coração, e aí eu não posso deixar de falar, e falo a verdade em amor, não querendo ofender ninguém, para aqueles que me ouvem fora daqui, mas falo em amor para aqueles que estão presos às suas tradições, presos a falsos ensinos, e por isso seus corações não abrem para o verdadeiro Evangelho, para o poder do Espírito Santo, para uma transformação real e verdadeira, né? Quantas pessoas ainda param para discutir se Maria teve outros filhos, se Jesus teve outros irmãos? A palavra de Deus é tão clara, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, né? Tiago, José, Simão e Judas. Tiago aqui, não o Tiago apóstolo, mas o Tiago, o escritor da carta ao Tiago. Judas, o escritor da carta. Ambos meio-irmãos de Jesus. Por que meio-irmãos? Porque não por parte mesmo de pai, porque eles achavam o carpinteiro, mas Jesus nasceu no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mas teve Maria outros filhos, e aqui se ele está falando, não é os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, se eu não creio que Maria teve outros filhos, então José separou de Maria e casou com outra. E para completar ele fala, e não vivem entre nós as suas irmãs? Como em outro texto, chegam diante de Jesus pregando ali, e diz, a sua mãe e seus irmãos e irmãs estão ali, de fora querendo falar com o Senhor. Então, eu estou dizendo isso, não só atribuindo às pessoas que se prendem a tradições e não abrem o seu coração para a verdade do Evangelho, para libertar-se
dessas tradições e falsos ensinos, como pessoas que se familiarizam também no culto e não saem dos falsos ensinos. Não tem às vezes essas tradições, mas tem hábitos condicionantes que viram tradições. Aí o seu coração se fecha, o seu coração não se abre. No seu coração não há. E se não há coração aberto, coração tocado, não há fruto. Se há um adversário da fé, é inércia. Então não há frutificação. E a palavra de Deus é clara, Jesus fala que vocês têm que dar frutos, e muitos frutos, frutos que glorifiquem o Senhor, frutos que permaneçam. Quem não dá fruto é arrancado e jogado fora. Mas como dá fruto se eu não sou tocado na minha mente e nem no meu coração? Se o meu coração começar a frutificar, por isso que a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor esfriará de muitos, de quase todos, porque não são mais tocados no seu coração. Estão tão familiarizados, tão acostumados, tão acomodados ao culto, que aquilo não faz efeito mais. Por isso, tem um bando de igreja inventando moda. Vamos mudar aqui, vamos inventar aqui, para ver se as pessoas são tocadas. Não, você tem que ser tocado pelo puro, verdadeiro, real e genuíno Evangelho de Cristo. Você não está sendo tocado porque não é o problema da inovação ou falta de inovação, é o problema da renovação da vossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é porque não é tocado, não é porque não abre o coração. Por que não abre? Porque está muito familiarizado, acostumado, acomodado, ficou mecânico, formalista. Então eu faço assim. Aí você percebe que as nossas orações são infrutíferas, porque ela não se torna mais aquele diálogo aberto com Deus, aquela conversa íntima, autêntica. Ela se torna um rito mecânico de palavras repetitivas. E o próprio Cristo diz: não usei de vãs repetições. Então até quando você vai permitir que a familiaridade feche o seu coração e o seu coração fique intocado? Talvez por isso que as pessoas não entendem quando Jesus fala em Apocalipse às igrejas, ele diz: eis que estou à porta, se abrir, entrarei e cearei contigo. Ele não está falando isso para quem não crê nele, ele está falando para quem crê e fechou o coração. Tem muita gente dizendo que, por isso é que se você não abrir, Jesus não pode entrar, você não pode ter Jesus, você não pode ter... Não, ele está falando disso, está falando para a sua igreja, que fechou o coração, o seu coração está fechado, intocado, porque se tornou tão familiarizado, tão acostumado, tão acomodado, tão formalista, que Jesus não mais move por dentro, o coração está intocado. Perigo da familiaridade. E por último, eu não poderia deixar de destacar o que a familiaridade gera com tudo isso. A familiaridade gera incredulidade. O quanto de incredulidade existe dentro daqueles que professam a sua fé em Cristo. A incredulidade é o cárcere privado do crente hoje. O crente não é preso por professar a sua fé, mas ele é preso, encarcerado por causa da incredulidade, né? E ela está aí, né? Quando Jesus diz aqui, né? A palavra de Deus diz assim: não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Precisamos entender esse texto. Jesus não depende da fé de ninguém para fazer o que ele tem que fazer os milagres. O problema que Jesus não fez muito milagre é porque milagres para incrédulo não tem sentido algum e não tem efeito nenhum. Quantos receberam milagres? Quantos milagres visíveis? Que milagres a gente recebe várias vezes na vida. Só de estarmos aqui
saudáveis e sem doença já é um milagre, porque é muito mais fácil ser doente do que ser sadio. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas quantos recebem milagres e não dão valor a isso? Né? Então, é importante que nós entendamos isso. A incredulidade, ela rodeia as nossas vidas. Então não há nada pior do que a familiaridade para gerar essa incredulidade, permitir que essa incredulidade venha sobre nós, e quando ela vem, o medo se instala, e quando o medo se instala, a segurança passa a ser o nosso Deus. Esse é o problema. Por isso que tem muita gente, não mais, iluminando a esperança, espalhando a semente da esperança, porque a única coisa que tem buscado é segurança. Segurança financeira, segurança relacional, segurança física, segurança de qualquer forma, não mais esperança. Quem busca segurança colhe migalhas, quem busca esperança espalha a semente. Eu sempre tenho dizendo isso. Então a incredulidade se instala, e ela se instalava. Jesus não pôde fazer mais, como Jesus não pode fazer mais pela vida de muitos, porque a familiaridade gera essa incredulidade. Quantos de nós verdadeiramente enfrentamos coisas e ficamos aterrorizados, ficamos amedrontados, o medo se instalando na vida de cada um de nós, medo disso, medo daquilo. Isso é sintoma de quê? De fé. Isso é sintoma de quem sabe o Deus que serve. Isso é sintoma de quem vive Cristo Jesus, tem medo de tudo. O medo é sintoma de incredulidade. A palavra de Deus e de amor, porque a palavra de Deus diz que aquele que é aperfeiçoado do amor não teme mal. Porque quem teme não é aperfeiçoado em amor. O Senhor nos deu o espírito não de timidez, de medo, de covardia, mas de amor, poder e moderação. Então, pessoas que ficam espantadas, aterrorizadas, com medo daquilo, ele precisa falar, peraí, a incredulidade está querendo se instalar na minha vida? Para você ver, você começa a ficar tão familiarizado com o culto, que não percebe, que além de não ser tocado na mente, não é tocado no coração, e a incredulidade se instala. Não, eu creio em Jesus, crê. Ao primeiro sintoma e sinal de adversidade, você logo tem medo, logo apavora, logo desespera. E desespero é sofrimento sem propósito. Você logo quer parar, você logo quer separar, você logo quer desistir, não há perseverança. Então a gente precisa lutar com isso. E a gente pensa que, não, é porque eu sou assim, é porque você não sabe, é porque a minha vida... Não se auto-justifica, isso é muito proveniente da familiaridade. Se você parar para pensar no primeiro amor da sua vida, quando você se converte, você não tem medo de nada, você vai em frente, você crê, você deposita sua confiança em Deus, de repente você vai ficando tão familiarizado que você não percebe, você tem medo de tudo, você só fica preocupado com amanhã, você só fica preocupado se vai morrer, se não vai morrer, se vai ter, se não vai ter, se vai fazer, se não vai fazer. É preciso ter que alertar, onde está a sua fé? A incredulidade está se instalando. E a coragem que vence a incredulidade não emerge de uma segurança aumentada, mas sim de uma maturidade espiritual intensificada. E para que haja maturidade espiritual intensificada, você tem que ser tocado na sua mente e no seu coração. Você tem que fugir dessa familiaridade. 3 coisas são terríveis em relação ao crescimento espiritual. São 3 inimigos do crescimento espiritual: orgulho, mundanismo e incredulidade. A palavra de Deus, ela determina, que a soberba, o orgulho, precede a ruína. Quanto orgulho? O orgulho é que fez o anjo Lúcifer cair. E quanto de orgulho tem em nós? Isso interfere. Você não ouve,
Você permanece preso a tradições, a falsos ensinos, a falsas percepções, pelo orgulho. Não basta torcer, porque parece que é honra manter aquilo, a sua tradição, a sua coisa. E o que acontece? Você não honra a Deus, você não honra a Cristo. O nome que a gente tem que honrar mais do que o nosso é o nome do Senhor. Aí o mundanismo, eu acho que eu não tenho mundanismo. A gente fica tão familiarizado com o culto que a gente não percebe quanto mundano nós somos. Na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de entender a vida, nos diálogos que a gente tem. A gente devia sim parar para pensar, peraí, eu estou mais igual ao mundo ou diferente dele? Porque se eu fui chamado como santo de Deus, separado por Deus, eu fui chamado para ser diferente, especialmente diferente. Eu estou diferente do mundo, eu falo como eles. É fácil lembrar quando Pedro estava lá questionado, quando Jesus estava sendo preso, e ele estava no pátio, e todos diziam, antes do galo cantar, todos diziam, você é igual a ele, você fala como eles. Veja que um cristão tem que ser identificado sim pela maneira de falar, um cristão tem que ser identificado sim pela maneira de agir, um cristão tem que ser identificado sim pela maneira de vestir, um cristão tem que ser identificado sim de toda maneira de pensar. Um cristão não fica ouvindo e falando bobagem, ele não se senta na roda dos escarnecedores. Um cristão, ele não fica ouvindo o conselho de ímpio. Um cristão não fica se detendo e permanecendo no caminho de pecadores. Um cristão tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele pensa. Será como árvore plantada junto a ribeiros que dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Ele sente, ele vive. Então o terceiro, a incredulidade, que eu acabei de falar. E dentre orgulho, mundanismo e incredulidade, sempre a incredulidade é o pior dos três. Porque enquanto houver pecado, nós vamos lutar contra o orgulho. A humildade será sempre a nossa melhor amiga, o orgulho sempre o nosso grande inimigo. E sempre quando o pecado existir, nós vamos lutar para não ser mundano. Mas a incredulidade, ela nos tira da percepção do propósito de Deus em nossas vidas. O chamado de Deus para a nossa vida. Então, meça para você ver com sinceridade, e se há algo que o inimigo mais detesta é a sinceridade do nosso coração, é a autoavaliação, a autoconfrontação, o quanto você é incrédulo ou está incrédulo. Meça pelas suas reações, meça como você enfrenta as adversidades, meça como você está falando da vida, meça como você está enxergando as coisas. Nessa sua capacidade de rever seus conceitos, seus valores. E você vai ver o quanto a incredulidade está instalada na sua vida. Familiaridade, estou tranquilo. A gente brinca sobre aquela questão antiga, né? Aquela brincadeirinha do crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Sento, ouço, cumpri a minha tabela, pá, e saio. Graças a Deus, já cumpri a minha agenda religiosa, fui ao culto e já cultuei o meu Deus. E a palavra de Deus diz, né? Ofereça ao Senhor um culto verdadeiramente racional. Então, nós precisamos pensar. Nós precisamos lutar contra a familiaridade, isso é perigoso demais. Ficamos atentos aos perigos do mundo, cuidado de atravessar a rua, cuidado com os falsos, cuidado com os inimigos, cuidado com o mundo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas não paramos para cuidar da questão
que muitas vezes não é óbvia, muitas vezes não é perceptível facilmente o quanto estamos familiarizados com o culto a Deus, com a vida cristã. Nossa mente já não é tocada. Qual foi a última vez que você saiu impactado por ouvir uma palavra? E sua mente saiu reflexiva. Que você disse, hoje mexeu com a minha mente, com a minha estrutura, eu estou pensando. E não precisa de coisas inovadoras, eruditas, intelectuais, essas coisas simples da palavra de Deus. A mensagem pura e simples do Evangelho. Como que ela mexe com a sua mente? Qual foi a última vez que você foi tocado de fato, a ponto de repensar seus valores, repensar a sua agenda, repensar as suas prioridades? Aí você diz assim, será que é porque eu não consigo prestar atenção? Não, é porque é preguiça, desatenção, falta de buscar. Eu vim hoje cultuar a Deus, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo, eu quero ouvir. Qual foi a última vez que você foi tocado no seu coração e mexeu com as suas estruturas, que gerou mudança de sentimento, de sensação, mudança de ação, de atitude na sua vida, que realmente te jogou para baixo e te fez encarar a primeira realidade de um convertido de fato, enxergar a sua imundícia e os seus pecados? Não, mas a familiaridade está tanto que meu coração não se move mais, né? Ele é um músculo dentro do meu coração, como músculo, né? Não como órgão. Se ele não trabalhar, ele vai, né? Ele tem que pulsar. Está pulsando? Não, porque eu estou tão familiarizado, eu já ouvi, né? Estou igual eles lá. Esse não é o Jesus, o filho do carpinteiro, o filho da Maria? Eu já não ouvi isso aí, essa palavra. Esse aqui não é a igreja que eu estou acostumado. Não muda nada. Maravilhoso, olha que coisa legal, olha que culto legal, olha que palavra legal, meu coração continua intocado. E isso, se permanecer, você vai entrar no quadro da incredulidade mais do que você pensa. E a incredulidade não é exatamente ausência de fé, é desvio de fé. Porque ninguém vive sem acreditar em alguma coisa. Mas você desvia a fé do autor e consumador Jesus Cristo e vai colocando em outras coisas. Sabe quando é que você está mais incrédulo? Você pensa quando você está colocando a sua esperança em alguém, em alguma coisa, em uma resposta, em uma porta, em uma oportunidade, em uma pessoa. Isso é incredulidade, é desvio de fé. Porque eu estou tirando os meus olhos do autor e consumador, que é Cristo Jesus. Tudo aquilo que não está colocado em Cristo Jesus é incredulidade. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo outro. Essa fé jamais te salva. Essa fé jamais se torna verdadeiramente uma fé transformadora e real. Então, fica o alerta ao perigo da incredulidade. Fica alerta ao perigo, melhor dizendo, da familiaridade, que não toca a sua mente. Então, preste mais atenção. Fique atento, pare, deixe de ser Marta por um momento e passe a ser Maria. Preste atenção no seu coração para que ele seja tocado, né? Não fique achando que você sabe tudo e conhece tudo, que não precisa de mais nada. E cuidado com os desvios da sua fé, a instalação da incredulidade, né? Volte e peça, Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Vamos orar a Deus, vamos ficar de pé.